Boa noite, aqui quem fala é Hélio Pilvezan Filho, somos aqui da Igreja de Interlagos. Hoje é dia 8 de julho de 2025 e nós estamos aqui no culto da Escola da Doutrina Bíblica, que ocorre todas as terças-feiras às 20 horas. O site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de cultos, tem um botãozinho lá para você participar ao vivo. E queria te lembrar que todos os nossos cultos são gravados e são disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook. Perguntas podem ser encaminhadas ao e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. E também tem o WhatsApp lá na nossa página, você pode entrar em contato direto comigo. Pedir que você, mesmo que seja da igreja ou não é da igreja, pedir que você comente, curta e compartilhe e diga de que lugar você está nos assistindo. Assim, as nossas gravações vão alcançar alguma relevância, tá bom? Então, peço para que você se inscreva também, ative o sininho das notificações. E hoje, nós vamos ter, então, o nosso culto da doutrina bíblica. Queria fazer uma oração rápida para que a gente possa passar a palavra para Eliette. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum, tá bom? Então, Jesus querido, obrigado por esse momento tão agradável na tua presença, Senhor. Peço que o Senhor nos livres de todo mal, que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento da tua palavra. Peço, Pai, que o Senhor abençoe a Eliette, a família dela, o filho, a nora, as netas, que, Senhor, a casa da Eliette, ela é protegida por Ti. Nós cremos nisso, Senhor. E nos abençoa aqueles que estão assistindo ou que vão assistir esta mensagem. Eu te agradeço no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu queria... Hoje, eu até mudei um pouquinho o título do nosso estudo. A gente vai chamar o nosso estudo hoje Os 12 Aspectos da Cruz de Cristo. Tá? Eu acho que vai ficar mais explicativo com esse título. Os 12 Aspectos da Cruz de Cristo. Bom, primeira coisa, irmãos, que eu quero deixar assim... bem claro, é que a cruz de Cristo tem várias facetas, né? Vários ensinamentos, vamos dizer assim. Outra coisa que eu queria assim, deixar bem claro para os irmãos, que a cruz de Cristo, a crucificação de Cristo, não foi um erro judiciário da época. Não é, ai, coitado, Jesus foi crucificado porque eles foram malvados, né? Eles foram malvados, mas não foi um erro judiciário, porque a cruz estava planejada, e foi um planejamento do Pai e do Filho, né? Essa cruz, porque a cruz, por meio da cruz, era a única maneira que a gente iria ser reconciliados com o Pai, né? Era a única maneira que, através do sangue derramado na cruz por Cristo, era a única maneira de remir os nossos pecados, né? Então, antigamente, antes da cruz, né, o homem era totalmente afastado de Deus, mesmo existindo a lei de Jeová, os mandamentos de Jeová, o homem era afastado do Pai, né? Do Pai, né? Então, em Romanos, né? Não precisa abrir agora, pastor, mas em Romanos fala, né, que se nós, sendo inimigos, nós fomos reconciliados pela morte do Filho. Então, a maneira que nós temos de reconciliação é por causa da cruz, né? Por causa da cruz.
Então, nós vamos falar os 12 aspectos, os 12 ensinamentos, né, da cruz de Cristo. E o primeiro ensinamento da cruz de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para esse mundo e foi ressuscitado, certo? Então, na cruz, Jesus saiu desse mundo e foi ressuscitado, e na sua ressurreição, ele teve o corpo glorificado que entrou no céu, certo? Então, com isso, nós sabemos que na cruz, se nós nos submetermos a esse ensinamento, através da cruz, nós também morremos para o mundo. Quando eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz, nós morremos para o mundo, não morrer fisicamente, mas morrer espiritualmente, moralmente. O mundo perde o brilho vai para Cristo, né? O nosso foco, a focalização da luz, sai do mundo e vai para Cristo, né? Então, a cruz, irmãos, ela foi a expressão máxima do amor de Deus, né? Por quê? Porque Deus deu o seu Filho unigênito, né? O único gerado para morrer no meu lugar. Isso aí todo mundo já sabe, certo? Mas tem outras coisas importantes. Na cruz, a humanidade de Jesus chegou ao fim. E como o pastor Valdo falou um dia, eu achei interessante, né? A humanidade que era a carne de Jesus era o que o fazia fraco, o fazia ser tentado, né? Que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, na cruz, Jesus triunfou sobre isso, né? Ele triunfou sobre a morte, né? Ele passou vergonha na crucificação, foi humilhado, ele teve uma dor inarrável, né? A gente não pode nem imaginar a dor que Jesus teve, misturado com humilhação, misturado com vergonha, né? E aí, depois dele atravessar todo esse calvário, exatamente esse calvário, que a gente usa essa palavra, mas aqui cai como uma luva, né? Porque é exatamente o que aconteceu, Jesus retoma a sua majestade, né? Então, isso está descrito também, não precisa de abrir, pastor, em Romanos 1, verso 4, que Jesus ele foi declarado Filho de Deus, ele voltou à sua majestade pela ressurreição dos mortos, tá? Esse é o resumo desse versículo, né? Então, esse é o primeiro aspecto. Jesus, na cruz, morreu e ressuscitou. Através da cruz, eu posso morrer para o mundo e ressuscitar para Deus. Tá? Esse é o primeiro aspecto, primeiro ensinamento da cruz. Segundo ensinamento, que eu já falei mais ou menos, né? Na cruz existe uma reconciliação, né? Então, Jesus, ele, de certa maneira, quando ele vivia aqui na Terra, 100% homem, despido da sua majestade, logicamente, ele não tinha comunhão plena com o Pai em termos espirituais. Logicamente, Cristo ele foi obediente até a morte, ele sabia qual era a vontade do Pai, mas ele não era Deus, ele não estava sentado, e nisso que eu me refiro, ele não estava sentado à destra do Pai, como ele está agora, né? Então, Jesus aqui, ele passou por muitas aflições, porque ele perdeu a sua majestade, ele perdeu a sua divindade quando ele estava aqui. Porque se ele fosse divino, isso aí eu já falei várias vezes, irmãos, mas não custa relembrar. Se Jesus tivesse 100% homem, 100% Deus, esse 100% Deus ele não poderia ser tentado, ele não poderia passar as dores que a gente passa, e ele não poderia morrer, porque quem é 100% Deus não morre, Deus é imortal,
né? Então, ele foi despido da divindade, né? Então, a cruz foi a total reconciliação, né? Quando Jesus fala assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo dito isso, expirou, né, na cruz, Jesus, aí ele teve comunhão plena, porque ele entregou-se totalmente a Jesus. Ele já não tinha aquela carapaça de carne, de osso, de nervos e de músculos, que o puxava aqui para baixo, né, como um cidadão aqui da terra. Né? Então, Jesus foi reconciliado na cruz, e na cruz também nós somos reconciliados. Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 5:10, para que mostra exatamente isso, porque Jesus, por intermédio de Jesus, por meio de Jesus, nós podemos ser reconciliados. Então, Romanos 5:10 fala exatamente isso. Romanos 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, quer dizer, na cruz fomos reconciliados. Muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Né? Então, pela morte de Jesus, isto é, através da cruz, nós somos reconciliados com o Pai. Terceiro aspecto da cruz, irmãos. Através da cruz, nós rompemos com o Deus desse mundo, que é o Deus da carne, o Deus do ouro e da prata, o Deus da guerra, o Deus que deu uma lei para condenação do homem. Esse Deus se chama Jeová, que é o Deus deste mundo, o Deus responsável por crianças nascerem com defeito, responsável por terremotos, responsável por tudo que acontece aqui na Terra, o responsável é Jeová. Então, na cruz, Jesus rompeu com o Deus desse mundo, o Deus que tinha dado a carne para ele. Né? Porque quando Jesus nasce de Maria, houve um Espírito Santo que concebeu no ventre de Maria um bebezinho de carne que iria se chamar Jesus, né? E o Pai não vai fazer a carne, porque a carne e o sangue são coisas corruptíveis, e o Pai não ia fazer nada corruptível. Né? Então, quem concebeu no ventre de Maria foi o Espírito Santo de Jeová. Né? O Espírito Santo do Pai nem estava aqui naquela época. O Espírito Santo do Pai só veio depois que Jesus subiu. Né? Se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá a vós. Então, o Pai está na luz inacessível. Ele só tem contato conosco aqui na Terra através de Jesus. Se não fosse Jesus e o Espírito Santo, o Pai não teria contato aqui conosco, né? Então, mas a gente sabe que Pai, Filho e Espírito Santo, o mistério da Trindade, né? São um Deus só, é o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando Jesus, em Mateus, isso aí eu queria que o pastor abrisse também, Mateus 27:46, eu não sei porque a Sueli falou que não conseguiu entrar. Não sei se alguém poderia passar o link para ela. Não sei se ela está com o link da semana passada. Ela está tentando, aparece que sai, aparece e sai. Bom. Eu vou enviar lá o link. Tá. Então, Mateus 27:46 fala assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Então, é interessantíssimo, irmãos, esse Mateus 27:46, porque aqui a gente vê que
O Eli, lama sabachthani, se refere a Jeová. Jeová rompeu com Cristo. Jeová rompeu com Cristo na cruz, né? Então, aqui está falando assim, Jesus está falando, Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento da cruz, quem abandonou Jesus foi Jeová, não foi o Pai. Tanto assim que Jesus depois fala, Pai, a ti entrego meu espírito. Então, aí está deixando bem claro que naquele momento se Jesus deixou para nós o presente. Naquele momento, a gente entende porque está escrito, foi do agrado do Pai, né? Que toda a plenitude nele habitasse, né? Eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 1, 19 e 20, porque nesse momento que Jesus morre na cruz, ele rompe com Jeová, né? É isso que eu queria falar. Em Colossenses 1, 20, fala assim, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, sangue, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, no momento da cruz, todas as coisas foram reconciliadas, e isso é muito importante para a vida cristã de qualquer pessoa. Se não existir a conciliação, a pessoa não consegue ter comunhão com Deus. Bom, 4 aspectos da cruz. A gente sabe, irmãos, que Jesus passou muita vergonha na crucificação, porque provavelmente ele estava totalmente despido, né? Ele estava totalmente humilde, né? Ele tinha se esvaziado de toda a sua divindade, né? Então, é interessante em Filipenses, né, que fala assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que na forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, Jesus na terra estava esvaziado. E Filipenses, isso que eu estou lendo é Filipenses, mas não precisa abrir, pastor. Fala assim que Jesus, ele, aqui na forma de homem, ele humilhou-se, sendo obediente até a morte. E isso, irmãos, eu garanto, não foi agradável. Não foi agradável para Jesus, mas ele fez isso por amor a nós. Nem tudo na vida cristã é agradável, né? 4º aspecto, irmãos. Então, cruz é vergonha. 4 aspectos. 5º aspecto. Jesus desprezou a afronta. Jesus desprezou o mundo, né? Então, quando em Hebreus fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, né? Ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta. Ele assentou à destra do trono de Deus, mas antes disso, vocês veem, irmãos, que não foi fácil Jesus suportar a cruz, não foi fácil, foi uma afronta, né? Quinto aspecto, então, foi a vergonha da cruz. 6º aspecto da cruz, irmãos, a cruz é renúncia. Mas é qualquer renúncia? Não, é renunciar ao velho homem, né? É renunciar aos nossos conceitos. Isso daí é afronta, isso aí é renúncia, né? Então, o velho homem tem que aprender a renunciar. Isso aí é uma coisa muito importante, irmãos, e não é fácil. Quando nós abraçamos esse novo e vivo caminho, né? Muitas coisas têm que mudar na nossa concepção, né? Então, a cruz, ela tem que ser renúncia. Essa renúncia é renúncia do velho homem,
né? É renúncia dos nossos conceitos, é mudarmos as nossas opções para um caminho diferente, né? Então, essa renúncia na cruz foi bem, vamos dizer assim, foi bem ilustrada, essa palavra, foi bem ilustrada em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24, eu queria que o pastor abrisse para a gente seguir aqui. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, a gente vê que muita coisa começa a ser direcionada, né? Então, renúncia. Quer seguir a Jesus? Renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz. Então, a cruz não é só de Jesus. Que a pessoa fala, não, olha, Jesus foi ferido pelas minhas transgressões, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Sim, isso aí é verdade, mas também existe a necessidade da renúncia para seguirmos a Cristo. Tá? Sétimo aspecto da cruz, irmãos. A cruz é vida de vitória. A cruz é vida eterna. A cruz é paz com Jesus. A cruz é entendimento espiritual. A cruz é fortalecimento espiritual. Mas também tem outro lado. A cruz pode ser chacota. A cruz pode ser gozação. A cruz pode ser perseguição. Então, a cruz tem essas várias facetas, né? Não é só coisa boa, né? Eu queria que o pastor abrisse em Mateus 27, 38, quando fala que foi crucificado com Jesus 2 bandidos, né? Um direito, um à esquerda, e verso 39, Mateus 27, 39, fala assim, e os que passavam blasfemavam dele, meneando suas cabeças. Esses caras são bobos, esses caras são trouxas, esse quer dizer meneando, né, a cabeça, e dizendo para Jesus, né, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, e Jesus falou isso. Aí eles falando, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos, todos escarnecendo, diziam. Vocês veem como Cristo foi escarnecido, irmãos. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é rei de Israel, desça da cruz, né? E aí nós vamos crer em você, né? Crê-lo-emos. Então, irmãos, a gente vê que a cruz é vida de vitória, é conciliação, né? Mas também é chacota, é gozação, é perseguição, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso também. 8º aspecto da cruz. Para uma pessoa comum, irmãos, uma pessoa comum, uma pessoa aí do mundo, uma pessoa normal, não precisa ser pessoa ruim, pode ser pessoa muito boa. Mas para uma pessoa comum, é muito difícil ela ficar pensando nas coisas espirituais. Porque a maioria das pessoas pensam nas coisas daqui da Terra. Como ela vai acordar, onde ela vai ir, o que ela vai comer, que hora ela vai tomar banho, que roupa ela vai vestir, que hora que ela vai chegar no serviço. A vida acaba girando em torno disso, né? Quando ela vai trocar o carro, se ela não tem condição de comprar carro, quando que ela vai no mercado. Vocês entendem, irmãos? Gira em torno disso, no dia a dia, da política, da economia, da roupa, do filho malcriado, gira em torno disso a vida das pessoas. E a pessoa que quer a cruz de Cristo, quer uma vida espiritual, ela tem que forçar a natureza dela,
Porque é muito mais fácil pensar nas coisas terrenas do que pensar nas coisas espirituais, né? Logicamente, o Espírito Santo, a vida cristã, a oração, a leitura da Bíblia, a comunhão com os irmãos, a presença em cultos, isso vai facilitando o Espírito Santo crescer dentro de mim. Mas, em Filipenses, eu queria que o pastor abrisse Filipenses 3,8, fala dos inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3,18, pastor. Filipenses 3,18. Fala assim, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, quer dizer, pensa só nas coisas daqui, né? E cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, irmãos, aquelas pessoas que só pensam nas coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo, né? Se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Porque para você ser amigo de Cristo, você tem que se tornar uma pessoa espiritual. É um novo nascimento, por isso que falo novo nascimento. O nono aspecto da cruz de Cristo. Quando a pessoa aceita a cruz de Cristo, passa pela cruz de Cristo, ela tem uma mudança de prioridade na vida dela, né? Então, não é só pensar nas coisas espirituais, é uma coisa além disso. Ela quer alcançar novos tesouros, né? Ela quer fazer além do que nós estamos acostumados. Ela quer dar um presente para Jesus, um presente espiritual para Jesus, porque se nós amamos a Jesus, geralmente a gente dá presentes para quem a gente ama. A gente quer agradar a quem a gente ama, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Marcos 10, 19, que ilustra bem esse aspecto, né? Fazer além do que nós estamos acostumados, e não só aquela vidinha cristã medíocre, né? Então, Mateus 10, 19 fala assim, tu sabes os mandamentos? Está falando com o jovem rico. Aí ele fala, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e tua mãe, né? A pessoa faz tudo certinho. Aí o jovem rico respondeu e lhe disse, mestre, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Irmãos, essa sentença, talvez para Paulo, para algum outro para Pedro, para os discípulos em geral, talvez não fossem tão pesados. Agora, esse jovem rico, talvez ele fosse muito apegado às coisas materiais. E aí, Jesus, além de mandar ele vender tudo, Jesus falou assim, aí você vem e toma a sua cruz, né? Então, Jesus queria algo mais dele, né? E ele não conseguiu tomar a cruz de Jesus, porque a cruz de Jesus, como eu disse, tem a parte da libertação, mas também tem a parte da perseguição, e nem todo mundo aguenta isso, né? 10º aspecto da cruz, irmãos, uma continuidade do que a gente falou, tá? Porque para a gente passar pela cruz, tomar sua cruz e seguir a Jesus, a gente tem que aborrecer a própria vida, tem que renegar muitas vezes as nossas vontades. E isso a pessoa fala, não, olha, o Espírito Santo vai tirar tudo que não presta de mim. Vai ter coisa que a gente também tem que ter consciência, tem que ter disciplina, né?
Então, eu queria que o pastor abrisse em Lucas 14, 25, para ilustrar também isso, porque geralmente as pessoas que buscam a Jesus, elas estão buscando seus próprios interesses, irmãos. Elas estão buscando a Jesus porque elas querem ter alguma compensação na vida, ou na parte familiar, ou na parte física, ou na parte econômica, né? E elas esquecem que seguir a Jesus também é aborrecer a própria vida, né? Exige, a vida cristã, irmãos, exige seriedade, exige responsabilidade, exige trocar os nossos valores pelos valores de Cristo. Então, Lucas 14, 25 fala assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Sabe por que ia uma grande multidão atrás de Jesus? Porque ele multiplicava pão, ele multiplicava peixe, ele curava as pessoas. Então, tinha uma grande multidão que seguia Jesus, né? Verso 26. Jesus, ele voltou-se, né, para essa multidão e disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãs, irmãos, e ainda também a sua própria vida, aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, de novo, está falando em cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, então, é uma coisa que a gente, muitas vezes, os pastores não falam, né? Os pastores só ficam, segue Jesus, dá o dízimo, e você vai ter tudo de bom na sua vida. Não, existe a cruz também. Existe a cruz, e a cruz envolve aborrecer a própria vida, né? Então, quando Paulo diz, né, em Coríntios, né, que a palavra da cruz é poder de Deus, ele também fala que para o mundo, para os que perecem, a palavra também, a cruz também é loucura, né? A palavra da cruz é loucura para os que perecem, né? Mas para nós é poder de Deus. A cruz é poder de Deus. Bom, o 11º aspecto, irmãos, que é muito interessante, através da cruz, a sentença condenatória, a condenação do homem que existia na lei é apagada, é excluída, né? Então, Colossenses, né? Só pode ser Colossenses, irmãos. Colossenses 2,14. Queria que o pastor abrisse, porque isso aqui é a chave para tirar de cima de nós a condenação que Jeová deu através da sua lei. Então, Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que é a lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, e era tudo contrário, irmãos, porque ninguém conseguia cumprir aquela lei, cheia de ordenanças, estatutos, né, proibições, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, através da cruz, a lei de Jeová foi excluída. Além disso, na cruz, Jesus nos deu autoridade sobre demônios, irmãos. Porque antes, no Velho Testamento, tem poucas passagens que existe uma expulsão de demônio, mas não era bem expulsão de demônio, a pessoa fica mais calma, né? Por exemplo, quando Davi ficava possesso daquele espírito mau que vinha da parte de Jeová, o pai não ia mandar espírito mau para ninguém, mas Jeová mandava. Vocês estão vendo, irmãos, quem não está acostumado com a nossa palavra, biblicamente, a gente consegue toda hora voltar em aspectos que provam que Jeová não é o pai, né? Então, o que acontecia? Um espírito mau da parte de Jeová se apossava do rei Saul. Aí ia Davi com a harpa para tocar
para ver se o espírito mal ou saía ou se acalmava, né? Mas, depois da cruz, o cristão, o crente, o temente a Deus, e temente não no sentido de medo, mas no sentido de respeito, ele tem poder sobre demônios através do nome de Jesus. E isso foi dado na cruz. O pastor está em Colossenses, volta para Colossenses, agora a gente vai ver, a gente viu o 14, agora a gente vai ver o 15. Porque o 14 fala, olha, na cruz, Jesus excluiu a lei. Na cruz, o 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Se Jesus triunfou por acima desses principados e potestades, nós, pelo nome de Jesus, temos condições de expulsar esses principados, esses potestades, que são demônios da vida das pessoas, né? Então, através da cruz. Então, irmãos, só sintetizando os 12 aspectos da cruz de Cristo. Através da cruz, Jesus morreu e ressuscitou, e através da cruz nós temos um novo nascimento. Através da cruz temos reconciliação com o Pai. Através da cruz rompemos com o Deus deste mundo, Jeová, né? A cruz, ela é vergonha, mas ao mesmo tempo é vitória, né? Quinto, Jesus desprezou a afronta que ele teve na cruz. Então, nós também devemos desprezar tudo que vai contra o Evangelho, né? Desprezar o mundo. Sexto, a cruz é renúncia, né? Renunciar os velhos conceitos. Sétimo, a cruz, ela é vitória, mas também é perseguição. Oitavo, muitos se tornam inimigos da cruz porque só pensam em coisas terrenas. Nono, a cruz é mudança de prioridade, né? É o jovem rico, e fala, eu sempre guardei todas essas coisas. Jesus falou assim, falta uma coisa, vende tudo que tem e depois toma a sua cruz e me segue, né? Mudança de prioridade. Décimo, o verdadeiro discípulo aborrece sua própria vida, né? E Jesus fala, né? Quem não levar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. 11º, pela cruz a lei é anulada, né? Colossenses 2,14. E 12º aspecto da cruz, pela cruz Jesus expôs publicamente os demônios e por causa disso nós também temos condição de expulsá-los da vida das pessoas. Amém, irmãos? Então, esses foram os 12 aspectos da cruz. Talvez tenha mais, mas foi isso que a gente falou hoje com vocês, para dividir com vocês esse estudo sobre a cruz, e a palavra está aberta para os pastores. Bênção, Eliette. Bênção mesmo, hein? A iluminação aqui está muito ruim. Eu estou na casa da Camila e aqui a iluminação está muito fraca, mas eu gosto quando você fala de Colossenses, porque acho que uma boa parte da obra de Cristo, ou seja, aquilo que Jesus realmente fez e realmente importa para a gente, é nos livrar da condenação. Então, quando ele fala em Colossenses que ele, havendo riscado, né, a cédula que era contra nós, né, é até bonitinho, tal, falar a cédula, nada, era a lei mesmo, que era contra nós, das suas ordenanças. Por quê? Porque a gente não cumpre a lei, ou seja, nós não somos judeus, portanto, não cumprimos a lei,
E outra, a lei é fraca, a própria Bíblia diz que a lei é cheia de fraqueza. E o Senhor Jesus nos livra. Eu gosto muito desse versículo mesmo, né? Amém, irmãos? Eu passo a palavra aí para o Valdo e para o Weber. Pode falar, pastor Valdo. Então, irmãos, tem um aspecto que eu gostaria de estar comentando, com relação... Jesus, ele veio, né, através da cruz, nos mostrou uma realidade, né, que as coisas neste mundo, elas não são fáceis. Se fosse, ele não precisaria passar por tanto sofrimento para a nossa salvação. Então, e eu até gosto de falar que ele pagou o mais alto preço, o mais duro e mais alto preço, é ele quem pagou, né? Então, a palavra de Deus fala muito sobre murmuração, né, que a partir do momento que acontece alguma coisa na sua vida, você começa a murmurar, você passa a pecar, porque Jesus, né, ele passou por tudo aquilo, e às vezes a gente não consegue passar né, por o quê? 1/1000, nem isso, né, do que o Senhor passou. Então, o apóstolo Paulo nos falou, né, que o amor de Jesus nos constrange, né, nos constrange em muitos aspectos, né, porque ele, sem merecer, né, deixou toda a sua glória e para passar por tudo aquilo, né, todo sofrimento. Sofrimento físico, irmãos, muito severo, né? A situação de sentir dores, né? E além da humilhação, né? Conforme a irmã Eliette passou aqui, a humilhação que ele sofreu também, quer dizer, nada justifica você estar aí murmurando, né? Vamos ter um pouco mais de fé, sabe? E as coisas aqui, realmente, a gente passa, mas, assim como o apóstolo Paulo disse, eu tenho certeza, né, que todos nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, nas situações difíceis que ele passou, depois, no final, ele falou que o Senhor de todos me livrou, né? Então, Jesus, ele já passou aquilo que, né? Então, outro aspecto também com relação ao amor, né, de Deus, que Deus tem para conosco, né? Ele fez tudo isso por amor. O que motivou o Senhor Jesus Cristo e o Pai Celestial a passar por tudo isso é por amor, né, o amor que ele teve à humanidade, que ele teve a nós, né? E isso também faz com que nós nos constrange também nesse amor que ele teve por nós, e muitas das vezes nós não conseguimos ter com o nosso semelhante, né, vamos dizer assim, né? Então, e também ele mostrou através disso daí o amor que Deus é amor, né? Quando a gente vê aqueles atos lá no Velho Testamento, né, que por mais que a pessoa não compreenda, não tenha essas revelações que nós temos com relação a Jeová, né, Jesus Cristo, ele já, por amor, ele fez tudo aquilo, né, por nós. Então, a confissão dele diante de Pilatos, né, ali, ele sofreu daquela forma, ele é a verdade, passou por todas aquelas dores, e para provar, mostrar para a humanidade que o Pai, ele é quem faz aquilo, né? Ele é capaz de fazer, por amor, passar por tudo aquilo, por nós, né? Trazendo um contraste muito grande do Velho Testamento. Eu queria acrescentando isso daí. Pastor Weber?
Glória a Jesus, né? A cruz, irmãos, me mostra uma coisa muito interessante que a cruz me mostra, é a gravidade da situação do mundo, o quanto é grave a situação. Porque Jesus ele passa por isso tudo, por causa da gravidade. O homem, nós estamos num local, irmãos, terrível, terrível. O mundo é maligno. O mundo está todo no maligno. Então, a cruz me mostra que esse ato de Jesus ter que passar pela cruz, isso dá um alerta muito grande para nós, de a gente sentir a gravidade da situação que nós vivemos, que o homem vive aqui nesse mundo. O quanto o homem é maligno, o quanto o homem é ruim, porque vocês já imaginaram você pegar o que tem de mais santo, mais bondoso, e pregar ele numa cruz, o mundo chegar a esse ponto de pegar o Senhor Jesus Cristo e pregar numa cruz. Então, meus queridos irmãos, aqui, ó, que eu sempre, um alerta que Jesus nos dá, a cruz é um alerta para nós pegar firme com o Senhor, porque a coisa é muito mais séria que não imagina. Muito mais séria. Né? Às vezes o homem fica aí, não, Jesus Cristo, não dá a grande parte da humanidade, a grande maioria da humanidade não valoriza a cruz de Cristo. Tá aí o catolicismo, que esse Jesus pregado para tu quanto é lado, você vai aí, tem uma imagem ali, quer dizer, o povo já acostumou com isso, mas isso aí é muito mais grave, muito mais sério que a gente pode imaginar. É muito mais sério. A cruz é um alerta para o ser humano. Eu vou falar uma coisa, irmãos, ó, ai daquele que não aceitar Jesus como o único e suficiente salvador de sua vida, porque a coisa é muito séria, porque se a coisa fosse menos séria um pouquinho, Jesus passar pelo que passou. Então, se Jesus teve que carregar aquela cruz daquela forma, passar por tudo aquilo, porque a coisa é muito mais séria que a gente imagina. Então, que os irmãos tenham a cruz do Senhor Jesus como um alerta, para que você aceite o Senhor Jesus realmente como o único centro salvador da tua vida, se converta e garra nas mãos do Senhor Jesus Cristo, segura e não solta mais não, porque a coisa é muito séria. É isso que a cruz me mostra. Meus queridos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pastor Hélio, quer fazer a oração final? Vou fazer sim. Só um minutinho. Fecha seus olhos aí, irmãos. Desculpa aí a imagem, a iluminação está muito ruim, mas fecha seus olhos. Jesus querido, obrigado por esse momento tão bom, Senhor, que essa mensagem possa ser espalhada, Senhor. Todos aqueles que, ao ouvirem, que tiverem contato com ela, possam se convencer de que a tua cruz é o melhor caminho, Pai. Peço, Deus, que tu nos abençoes aqueles que ouvirão essa mensagem, abençoa a tua igreja, cuida, Senhor, das nossas vidas, porque dependemos de ti. Eu oro, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém.